Eu não sei quem vai ouvir esse testemunho, quando você vai ouvir esse testemunho. Pastor é você, missionário é você, seu filho é seu filho. Deixa seu filho ser seu filho. Ensine a sua congregação que o seu filho é o seu filho. O pastor é você e o seu esposo. O seu filho é alguém como qualquer outra criança, recebendo valores, recebendo princípios, e na hora certa ele vai escolher o que ele vai fazer. Eu vejo muitas mães com vergonha, se culpando, porque o filho optou por não estar na igreja, optou por uma orientação sexual que ela não deu e ela se culpa. Só que eu quero dizer para você aqui, você introduziu valores, você introduziu a palavra, e no momento certo, ela vai fluir dentro dele. Eu digo porque eu vivi isso. Era aquela coisa, filha da pastora, isso, aquilo. E eu comecei a ver as minhas amigas crescerem e sair, e ir para isso. Então, quando eu tinha 10, 12 anos, eu já comecei a gerar no meu coração que a última coisa que eu queria ser crente. Um dia, eu lembro que eu estava numa consagração e Deus usou uma mulher para mim e falou, você vai ser pastora, você será missionária. Eu olhei dentro da cara dela e disse, duvido. Eu vou ser mulher de vagabundo, vou aceitar, vou ser mulher de vagabundo, e quando eu ficar grande, eu vou sair da igreja. Você falava isso? Eu disse isso para ela. Por que eu pensava? Como minha mãe era muito rígida, não deixava muita coisa, eu pensava, para eu poder me livrar da minha mãe, eu vou ter que sumir. E ela olhou para minha cara e falou, não, você não vai. Então, isso foi uma coisa que Satanás ouviu. A gente precisa ter cuidado. É perigoso também, perigoso, né? O que você falou. Foi perigoso. Mas eu tinha uma mãe. Não tinha noção muito. Eu não tinha, mas eu tinha uma mãe. É. Eu tinha uma mãe que tinha relacionamento com Jesus. Glória a Deus. Eu digo para você que a minha mãe, às vezes, ela se excedeu. Mas tem uma parábola que Jesus conta, que ele fala de 2 devedores. Quem devia mais, quem vai ser mais grato? Quem deve mais ou quem deve menos? Só a minha mãe sabe o que ela devia. Só a minha mãe sabe o que ela devia. Só quem sabe de onde Deus tirou, sabe o que entrega. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu digo isso pra você, eu botei uma coisa na minha vida, eu tenho um lema na minha vida. Quem estiver do meu lado não vai pro inferno. Quem estiver na minha frente também não vai. E atrás também não vai, não. O negócio aqui é céu. Glória a Deus. E a nossa vida precisa, a gente que é de Deus, a gente precisa gerar isso no nosso coração. O evangelho não é só clichê, o evangelho é verdade. O evangelho, ele faz pressão dentro da gente. O evangelho, ele faz uma pressão muito grande. E a minha mãe entregou tudo que tinha. Para quem bebia álcool, para quem bebia perfume, para quem bebia acetona, para quem não tinha casa, para quem não tinha nada, para quem vivia uma vida dilacerada, o que é doar uma laje para fazer um ponto de pregação? O que é pegar o teu purão e pegar pessoas viciadas e botar ali, para ser curado? Só com oração e jejum. Quantos pastores não saiu da minha mãe? Quantos pastores não saiu da igreja, juízo final? Quantos pastores? Se saiu rebeliado, não sei, mas saiu. Pastores. Quantas famílias a minha mãe, com a ajuda de Deus, levantou? A minha mãe ensinou que ninguém tinha nada. Tudo nosso era de todo mundo. A minha mãe trabalhava. A minha mãe mudou o impacto quando ela aceitou Jesus. E mudou a família, a mãe dela aceitou Jesus, os irmãos aceitaram Jesus, e hoje as pessoas caminham com Jesus, né, por parte da minha mãe, né, caminham muito com Jesus. E aí eu fui crescendo, eu gerei isso no meu coração, e eu fui crescendo. Quando eu cresci, quando fez 13 anos, eu já comecei a fugir para ir para a praia, eu já comecei a dar um pouco de trabalho, até que eu decidi ir embora de casa. Só que antes de eu ir embora de casa, eu já estava confabulada, eu estava desviada dentro da igreja, tá? Tem muitas pessoas, muitos crentes desviados dentro da igreja. Sim. Eu estava dentro da igreja desviada, cantando no grupo, fazendo teatro, mas desviada. Desviada. Eu só estava esperando um momento para eu sair. E chegou esse momento. Quando eu saí, eu saí. Comecei a ir para baile, comecei a ir para samba e decidi que eu ia viver no samba, ia ser passista, dançarina, era baile de favela. Eu não morri porque Deus me guardou. É mesmo?
baile de outras facções, porque na comunidade tinha esse negócio de facções, então eu atravessava. Eu lembro que nós éramos 3 desviadas. Eu, minha prima e uma amiga nossa, e tinha mais uma, a filha da uma missionária. E por isso que eu digo para você, faz a sua parte, introduz Jesus sobre a vida do teu filho. A Bíblia diz, ata a palavra nesse coração. Ensine andando, ensine falando, ensine sentado, ensine. Nosso dever é ensinar. E como a gente vai ensinar? Tendo uma vida. Porque não adianta nada você gritar a palavra e sua vida não condiz com a palavra. Mas a minha mãe gritava a palavra e a palavra fazia parte. Minha mãe praticava a palavra. E aí um dia eu lembro que a gente estava para ir para um baile. A gente ia vir para o samba no Rio. E a gente ia de Kombi, de van, de Kombi. E tava todo mundo arrumadinha, pra ir pro samba. Então, gente, dura coisa é ser crente, desviado. Eu não sei se você tá me assistindo aqui agora, se você é um desviado. Eu sei que você é infeliz. Eu sei que você é uma pessoa infeliz. Por quê? Porque você sabe a verdade, mas não consegue andar nela. Você sabe o que é certo, mas não consegue fazer. A pior coisa é isso. A pior coisa é você saber da verdade e não conseguir andar nela. Tinha dias que eu estava no baile, que eu vi umas coisas, eu dizia, gente, é o diabo. Eu sabia que aquilo ali não era normal. Eu falava, gente, e um dia, a gente estava todo mundo arrumada para poder ir para esse samba. Eu e minha prima. E a menina, filha da missionária, ela tinha um dom terrível de visão e revelação. Ela tinha, tá? Muito sério. Deus usava ela desde que ela era pequena, desde 9 anos ela foi selada com esse dom. Desviou. Estávamos nós pronta para poder ir para esse bendito desse samba. Daqui a pouco, quando todo mundo estava, a Kombi vai chegar. Quando a Kombi chega, ela fala assim, ninguém vai nesse samba aí não. Ninguém vai entrar nessa Kombi não. Falei, o que que foi? Vamos sim, a gente pagou. Não, a gente não vai. Falei, cara, a gente vai sim, a gente pagou. Ela, a gente não vai. Se você quiser ir, tu vai. Mas tu vai morrer. Eu falei, pelo amor de Deus, cozinha. E eu falando com ela, ela falou assim, Deus acabou de me mostrar. Tem bem um demônio na roda. Eu falei, tu é desviada. Mulher, tu é desviada, mulher. Mulher, tu não é igreja, tu não é da igreja. Você bebeu. Eu comecei falando que Deus mostrou. Charlene, tem um diabo, tem um demônio nessa van. Você não tá vendo? Eu falei, pronto, então ninguém foi. A van bateu. Tem ideia? Meu Deus. E foi livramento, né? Um grande livramento. A minha mãe, ela não podia mais... Tem um momento na vida da gente que a gente não pode mais nos cercar. Segurar um filho. Não dá. Gente, não dá. A minha mãe sempre orando, sempre buscando, e eu decidi desviar, porque eu ficava transitando. Quando eu ia para o Rio, eu tinha um sistema mais leve, então minha tia vinha de Minas, a gente ia para bloco de carnaval, minha tia me levava. Quando eu estava lá no Rio, eu dizia que ia para um lugar, eu estava em outro lugar. Então eu comecei a ir para bailes. Tudo escondido. Depois eu comecei a declarada mesmo, fui. Não dava para me segurar, fui embora. Para baile, para samba. E a minha mãe sempre orando. Eu lembro que um dia, a minha mãe, missionária, a minha mãe sempre foi muito certa, né? Muito certinha. E aí, lá na casa dela, ninguém entrava na casa dela de shortinho, nem de calça. Você entrava de saia na casa dela. Um dia, a minha mãe me chamou e falou assim, Charlene, vem cá porque eu quero falar com você. Porque o inimigo é tão sujo que a minha mãe morava em cima e minha tia morava embaixo. O que eu fazia? Eu queria ficar com as minhas primas, eu ia pro baile com as minhas primas de madrugada, eu ia pra casa de quem? Da minha tia. Minha tia não estava lá, a gente chegava de madrugada, eu estava lá. Um dia, minha mãe estava na janela. Deus mandou a minha mãe para a janela me esperar. A minha mãe orava. Nesse dia, eu estou descendo 5 horas da manhã. A minha mãe me grita assim, Charlene, que bom que você chegou, estava orando. Amanhã, você vem aqui em casa. Eu disse para ela, não posso, porque eu não tenho saia. Ela falou, amanhã tu pode. Porque para entrar na casa da minha mãe, tinha uma saia na porta.
Que absurdo, né? Absurdo. A minha mãe dizia que a casa dela era templo do Espírito Santo. E eu não saí da casa dela profanada. Então, na casa dela não entrava profanada. Ela não deixava. Não, eu já sabia, eu sabia. Eu conheço a minha mãe, eu conheci o sistema da casa da minha mãe. Então, tinha uma saia na porta, ou eu pregava uma saia, ou eu não ia. E eu não queria ir para lugar nenhum. Eu queria ferver, minha irmã. Aí esse dia ela cedeu. Eu dava aquela desculpa, só que ela dizia assim, só que amanhã tu entra. Ela me sentou, eu sentei na escada, porque eu tinha temor, eu não ia. Ela disse para mim assim, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor manda te dizer que Ele vai te dar um marido crente. Olhei para minha mãe, gente, e pensei, tadinha, essa mulher tá doida. Como é que Deus vai me dar um marido crente se eu estou namorando com um cara que não é da igreja? E ela sempre me ensinou que é julgo desigual. Uhum. Não procure um julgo desigual. Homem crente, procure uma mulher crente. Uma mulher crente, procure um homem crente. Você quer começar sua vida com luta? Aí ela olhou pra minha cara, você acredita? E eu assim, ó. Ela pode falar, você acredita? Eu disse, não. A senhora não disse que crente não namora não crente? Então como é que esse homem de Deus vai me namorar se eu sou não crente? Ela falou, espera. Deus vai te dar um marido crente. E a vida foi passando, e eu cada vez mais me aprofundando, baile, bagunça, muita bagunça, sabe? Me aprofundando. Um dia minha mãe me chama, e ela sempre me ligava, né? Porque a meta do diabo é te afastar de quem pode te aproximar de Deus. Sim. Você pode perceber, todas as vezes que um filho, alguém se desvia, a primeira coisa é se afastar de quem pode te aproximar de Deus. Primeiro, você já não tem as mesmas coisas para falar. Seu ciclo de amizade muda. Então, você vai se afastando. E aí o inimigo colocou na minha cabeça que todo mundo da igreja queria me dar lição de moral. Aí eu comecei a ficar com raiva do povo da igreja, que eles achavam que eles eram melhores que os outros, e comecei a vomitar os pecados dos outros. Que a pessoa fala assim, pelo menos eu não estou na igreja. Pior é esse povo que está dentro da igreja. É aquele velho discurso dos desviados, de algumas pessoas que sabem que está no erro, que é muito mais bonito dizer, gente, sinceramente, eu queria ter força para caminhar com Jesus, mas eu fui fraca e eu não aguento. Feliz é você, não sai não. Tá ruim, fica ruim, porque é ruim com o pior sem. Fica aí dentro, pede ajuda para alguém. Mas aí, como eu estava errada e eu não queria ouvir a repreensão, eu dizia, fulano é da igreja, olha aí fulano. E fulano que é da igreja tá saindo com o marido de não sei quem. É o sujo querendo falar do mal lavado. Então, não usa essa desculpa. Eu sei que você tá infeliz no mundo, mas tu não consegue sair dele. Porque eu já tive infeliz no mundo e não consegui sair dele. Porque todas as vezes que eu tentava sair do mundo era uma coisa. Todas as vezes. E aí minha mãe começou a dizer pra mim, faz uma campanha, chamei da igreja. Eu pensei, gente, ela quer que eu faça uma campanha. Então, sabe o que eu comecei a fazer? Ir pra igreja e depois ir pro baile. Ir pra igreja e depois ir pro baile. Charlene, isso é errado? Não sei. Eu sei que eu precisava de uma porta. Eu sei que eu precisava de alguma coisa. Eu precisava de alguma coisa. Eu pastoreio no Borel e eu digo para as meninas que eu sei que são mulheres de Deus, uma tocha na mão do Senhor, mas estão no bar. Eu falo, mulher, culto lá na minha igreja começa às 6 horas. Vai 6 horas, quando acabar o culto tu bebe, não tem problema. Que isso, pastor? Eu falei, ué, eu posso segurar sua boca? Tu não quer beber? Vai que numa dessas Jesus segura ela. Estrategista, né? A gente não sabe como Deus quer fazer. É verdade. E aí, minha mãe me chamou, falou comigo isso, e eu, bem arredia, porque o diabo conseguiu me afastar da minha mãe. Eu fiquei quase 1 ano sem falar com a minha mãe. Nossa. Porque a meta do diabo é te afastar de quem te faz bem. É verdade. Gente, entenda isso. A dinâmica do inferno não é outra, é a mesma. É porque a primeira coisa que acontece quando a pessoa sai da presença de Deus, mesmo que você era uma adolescente, você perde a visão. Quando você perde a visão, você fica... Eu estou falando espiritualmente, é claro que não é à vista. Perde a visão. Você fica espiritualmente cega. E um cego não guia outro cego. Aí, como você estava cega para a verdade, cega para aquilo que é verdadeiro e santo, você pega então e fica inimiga da própria mãe por 1 ano. Eu não ia mais na casa dela. Não ia na mãe? Não, Nem ia na mãe? Ia. Você tinha quantos anos? Eu já tinha feito 15 anos, ela tinha feito festa de 15 anos para mim. Mas era uma adolescente, né? Era uma criança, menina nova ainda, né? Eu tinha feito a festa de 15 anos. E você morava onde? Com meu pai.
Com o teu E com minha tia. Eu transitava. Como meu pai e minha mãe eram separados, então horas eu estava lá no Niterói, horas eu estava no Rio. Então eu transitava. Então, por uns 13 anos, eu morei com minha tia um tempo, né? Com minha avó segurou muitas pontas, né? Porque é difícil. Minha avó segurou muitas pontas, graças a Deus. Minhas tias cuidou muito. Mas tem um momento que ninguém te segura. Não segura, Rose. Eu sei. Não segura mesmo. E aí, minha irmã, eu, fui. 15 anos, acabou a festa de 15 anos, minha irmã. Quer conhecer o mundo, tudo embora. Aquilo que o mundo quer oferecer. Praia, bebida. E, olha, a gente sempre encontra um parceiro para vacilação. O diabo sempre vai apresentar seu amigo. A parceria, eu sempre falo, o povo que me acompanha, minhas ovelhas que me acompanham, as pessoas que me seguem, que eu prego nas igrejas, eu falo. A parceria na vacilação, ela acaba no altar. O único lugar que a parceria da vacilação acaba no altar. E geralmente acaba em morte. Que é isso, pastora? Ananias e Safiras. Por que deixou Satanás encher seu coração de mentira? Ninguém pediu nada. O profeta não pediu nada. O apóstolo não pediu nada. Ele que decidiu. Viu o povo fazer, né? Todo mundo estava doando suas coisas. Quis fazer. Não quis. Quis estar no meio da currela. Eu vou fazer também. Porque tá todo mundo fazendo. Não era uma coisa que foi gerada no coração dele. Aí ele combina com a mulher, vamos vender por tanto. Aí você diz que foi tanto. Achando que vai a parceria enganar. Na vacilação. E aonde que acabou? No altar. Então os parceiros da vacilação pode entender, essa parceria vai acabar no altar. E a mulher não precisava mentir. O marido morreu primeiro. Ela poderia falar, não, podia pensar, não, que isso? Morreu também. Ela acaba no altar. Tem sempre alguém que vai ser melhor que sua mãe, vai ser melhor que os seus conselheiros. Tem sempre alguém que vai fazer a parceria nas suas coisas erradas. Sempre alguém. É um amigo, é a mãe do amigo que vai deixar você morar lá, é um pessoal que é maneiro, é um pessoal que você conta, tem sempre. Então, a gente tinha esse amigo maneiro e eu, né, já tinha minha alma agitada com todas as coisas da minha vida, né? Eu já tinha minha alma agitada. E aí eu me desembrenhei. Era baile, era samba, era bloco de rua. Mas eu sempre tinha no meu coração uma raiz. Jesus vai voltar e eu não posso ficar. Só que a minha dor é que eu não conseguia. E aí minha mãe começou a orar. Deus começou a dar uma dinâmica para minha mãe. Mudou a estratégia. Antigamente a mãe ficava, vai pro inferno. Antigamente a moda era dizer, Jesus vai voltar, você vai pro inferno. Jesus vai voltar, você vai pro inferno. Era toda hora falando de inferno. Hoje já não, a gente não sabe, não existe mais inferno. Acabaram com o inferno, né? Acabaram com o inferno? Nunca, ele aconteceu tá no mesmo com o inferno? lugar. Porque ninguém, eu acho que Jesus falou muito mais do inferno do que do céu, tá? Jesus, antigamente era demais, vai pro inferno. Aquilo, né? Só que hoje as pessoas não falam mais, né? Que tem um juízo, essa hipergraça aí, graças a Deus, cada um no seu lugar, amém, aleluia, amém, né? Cada um no seu lugar. Mas Deus falou pra minha mãe mudar a estratégia. Muda a estratégia, aproxima ela pra você. Então minha mãe começou a me ligar, minha mãe começou a procurar, a minha mãe ia pra janela orar, esperando eu voltar. E quando eu descia lá na outra casa, a minha tia, e um dia ela falou pra mim, vem aqui em casa. Nesse dia que ela falou, venha na minha casa, eu sabia que era alguma coisa diferente. E eu fui. Sentei na porta e ela disse pra mim, Deus vai te dar um homem crente. Eu já achei que minha mãe estava doida. Falei, tadinha da minha mãe, coitada. Ela nem sabe que a filha dela tá desse jeito aí. Você acredita que Deus vai te dar um marido crente? Eu falei, tá. E fui embora. Um dia ela me ligou. E ela falou assim, Charlene, eu preciso... E a minha mãe é uma mulher muito de Deus, muito voltada para revelação, visão. Deus fala com ela. Tá vendo isso aqui? Uhum. Isso aqui é uma marca, uma cicatriz. Essa cicatriz aqui tem nome. Minha mãe me acordou de manhã, eu tinha 12 anos. Minha prima ganhou um patins. Minha mãe me acordou e falou assim, Charlene, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Você não vai andar de patins porque Deus me mostrava você se acidentando. Eu falei, tudo é Deus. Tudo.
tudo é Jesus, Jesus. Eu na minha mente, tudo é Deus. Ai, tudo Deus mostrou pra minha mãe. Ai, ninguém pode fazer nada. Temei. Eu fui, querida. Eu, sinceramente, fui. Andei. Quando eu sentei, na medida dessa cadeira aqui, um pouquinho mais baixo, que eu sentei pra tirar o patins, eu tropecei. Caí, fratura exposta. Quando a minha prima ligou pra minha mãe já estava no telefone, porque Deus disse pra ela assim, vai pro telefone porque vão te ligar. Quando a minha prima ligou, tia, minha mãe falou, leva pro hospital de São Gonçalo. Você que tem uma mãe crente, uma mulher crente, olha, em nome de Jesus, aproveita, porque ninguém vai orar por você como sua mãe. Ninguém vai orar por você como sua mulher. Conta os dias dessa sua bagunça. Porque no dia que essa mulher morrer, a única coisa que não morre é a oração dela. Mas ninguém vai te aturar orando, que nem uma mãe. Eu falo isso para os desviados, falo, tá tirando essa onda porque tua mãe tá crente e tá viva. E aí? Eu caí, quebrei o braço. Uma coisa tão simples. Eu falei, pela altura, menos de 40. Não tinha necessidade, gente. E causou essa cicatriz enorme. Enorme. Eu nunca mais esqueço. Parada, caiu parada. Eu caí parada. Porque eu lembro que eu falei, tudo é Jesus. Tudo Deus fala com ela. Não sei nem como é que ela não está no céu, porque ela é melhor do que Jesus. Que negócio de Jesus. Meu Deus do céu, então tem que ir pro inferno, porque tudo é Jesus. Uma rebeldia, rebeldia. É o espírito de Belial, se levanta uma rebeldia no coração da gente. E aí, aconteceu isso, quebrei o braço, né? Eu já tinha essas experiências. Falei, cara, Jesus... Eu lembro uma vez, gente, é verdade. É verdade. Naquela época não podia ter televisão, que era do diabo. Meu pai temou e comprou uma televisão e botou lá em casa. Minha mãe, gente, eu não quero essa janela de Satanás aqui em casa. Minha mãe era demais, gente. Minha mãe orou, gente. O Senhor tá repreendido. Esse demônio aqui dentro da minha casa. Não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu sei que uma semana depois, a televisão fez bum, explodiu. Eu falei, cara, por quê? Gente, eu vivi num ambiente sobrenatural. Então eu tenho essa experiência, né? Eu lembro que minha mãe, a gente tinha um ponto de pregação em cima da minha cabeça, na nossa casa, e eu lembro que diversas vezes eu acordava de madrugada com barulho de espada. Charlene, é maluca? Não. Filho de crente sabe o que é um ambiente espiritual. O Miguel sabe o ambiente espiritual que ele vive. O Miguel sabe, o meu filho. Porque você gera o seu filho num ambiente de oração, de palavra, então ele é gerado naquilo ali. Aí um dia eu tô dormindo, tô ouvindo barulho. Eu falei, gente, estão ensaiando peça? Acordei de manhã e falei, isso. Teve ensaio de peça até tarde da noite? Mãe, que ensaio de peça? Eu falei, eu ouvi, menino, mas uns ensaios de peça, parece aquelas espadas que a senhora trouxe para a peça, que minha mãe fazia muito teatro. Minha mãe escrevia teatros. Minha mãe abre a Bíblia e Deus dá um teatro que qualquer artista faz uma peça midiástica. Dom, né? Dom. É por isso que eu sou assim. É um fruto. É um fruto. Pelo fruto a gente deduz. Uhum. E aí, a minha mãe falou assim, não teve ensaio de peça. Eu falei, nossa, mas eu ouvi tanto barulho de espada. Ela falou, não tem problema não. Isso aí é uma batalha espiritual sobre a sua cabeça. Vai orar. E você foi orar? Eu, hein? Eu fiquei, foi com medo. Ficou com medo? Claro! Já tinha quebrado o braço. Gente, eu falei, gente, essa casa aqui... Tá. E aí eu fui crescendo nesse ambiente. Eu conhecia o poder da oração. Uhum. Eu vi gente sendo curada na minha casa. Eu vi gente sendo curada no porão, Deus trocando sangue de drogados. Eu vi gente mudando de vida. Aí eu me desviei, né, voltando. E aí a minha mãe, uma vez, me chama lá em casa de novo. E ela diz pra mim assim, Charlene, eu já tinha 16 anos. Ela me chama e diz assim pra mim, Charlene, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tô orando por você. E eu já falei pra Deus que eu perco pro céu, mas não vou perder você pro inferno. Nossa. Eu perco pro céu, mas não perco você pro diabo. Você não vai ser prostituta, não vai ser alcoólatra, não vai ser nada. Você vai pro céu. A partir de agora, experimenta esse vestido. Eu falei, não quero não, pode dar pros outros. Experimenta esse vestido. Eu botei o vestido. Tá dando em você, né? Pois é com ele que eu vou te enterrar.
A partir de agora, pode preparar, porque você vai morar com Jesus, porque eu não vou perder você para o inferno. A minha semente não vai para o inferno. Eu te entreguei para o altar e eu vou te devolver para ele, porque você não vai ser alcoólatra. E ela ainda disse para mim, escuta bem, porque você vai estar morta e você não vai escutar. O seu louvor vai ser: sim, eu porfiarei por essa terra que alguém, e lá terminarei as muitas lutas a quem. Lá está meu bom Senhor, qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Eu quero que cante essa música no meu sepultamento, tá em rede nacional. Tá no mundo. Glória a Deus. Quando ela me falou isso, eu falei, ela é louca. Ela quer que eu morra. Eu falei, você quer que eu morra? Ela falou assim, Charlene, eu vou perder você pra terra, mas eu não vou perder você pro meu Jesus. Quisera o Senhor levantasse mais mães para chamar os filhos e lembrar para eles, igual Ana lembrava para Samuel, de ano em ano. Ana ia lá e dizia para Samuel, Samuel, eu não quero saber que os filhos de Eli estão profanando. Você não. Aqui, ó, toma sua estola sacerdotal. Tu é isso. Glória a Deus. A minha mãe me chamava e dizia, eu te consagrei no altar para ser isso. Se não é para ser missionária, se não é para ser de Deus, do diabo você não vai ser. Minha mãe diz isso para mim. E hoje a gente tá com as mães e tudo, e tá na hora das mães começar e dizer, não, querida, não tem problema não. Eu fui lá na igreja, não te batizei, mas eu te apresentei e eu disse que você seria do céu. Então tá tudo bem, pode voltar pro céu. Aqui na terra é que você não vai ficar dando trabalho e nem vai queimar no inferno. Eu perco pro céu, mas não perco pro diabo. Uau. Minha mãe. E eu vou ficar pior que ela. Eu sinto que eu tô... Glória eu reclamava a da minha mãe, eu dizia, ai, minha mãe, é isso, eu tô falando, eu vou ficar pior do que ela, graças a Deus. Feliz. Eu louvo ao Senhor por ter uma mãe que me chamou pra realidade e disse na minha cara, eu prefiro ver você morta. Eu te enterro com esse vestido de 15 anos, mas eu não vou ver você atrás de grade, eu não vou ver você mulher de vagabundo, eu não vou ver você alcoólatra, eu não vou ver você, eu quero você no céu. A gente diz que entrega filho para o altar, Zilda. A gente diz que nossos filhos, mas quando o altar pede, a gente não quer entregar. Exatamente. E as mães estão perdendo um pouco, estão perdendo quase tudo das autoridades que ela tem, né? Os filhos hoje estão assim, eu tô indo, aonde? Ah, daqui a pouco eu volto. Ela não faz nada, ela concorda. Porque se exige muito, Existem algumas situações em que você não pode fazer muita coisa. Você vai ver um menino, 20 anos, 25 anos, trabalha, tem seu dinheiro, você já educou. Mas enquanto tá dentro da sua casa... Tenta sobre o seu domínio, tem que dançar agir. sua música. Vai pra minha casa. Eu, quando eu quis ferver, quando eu quis botar fogo no arraial, eu saí da casa da minha mãe. Eu sabia. Eu respeitava o ambiente. Quando eu quis fazer bagunça, eu saí da casa da minha mãe. A minha mãe, eu olho pra Ana, eu vejo... A Ana entregou Samuel para um ambiente profanado. Ofni e Finé já estava profanando há muito tempo. Há muito tempo. Ela entregou mas no Ana, ventre ainda, né? Ela sabia o propósito que ela tinha feito com aquele filho. Então ela se levantava de ano em ano e dizia, problema de Ofni e Finéias, você não, tu é Samuel, toma aqui essa roupa. A minha mãe fez isso comigo. E aí, minha mãe me chamou. Na responsabilidade, eu falei, gente, ela é doida, ela quer que eu morra, não sei o quê. E a minha mãe falou, pode se preparar. Eu tô subindo pro monte, eu vou acampar no monte, eu vou morar lá. Ou você sai desse mundo viva. Ou tu sai dela morta, mas tu vai pro céu. Minha mãe começou a orar. Começou a orar, e aí começou a apertar. Porque quando uma mãe decide orar, e quando mãe de monte é coisa séria, né? Mãe de monte. Mãe que paga preço, mãe que vai pro joelho. Minha mãe dormia no monte, minha mãe acampou no monte pela minha libertação. Falou, Deus, é tudo ou nada, faz o que tu quiseres, mas minha filha vai pro inferno. Começou a orar.
Deus começou a me seguir. Aí minha mãe começou a pegar uma nova estratégia. Ela me ligava e dizia, Charlene, para que baile que você vai hoje? Eu falava, ué, que é isso, gente? Tá doida? Ela, que baile? Fala, quer dinheiro? Eu, Deus me livre, eu quero teu dinheiro, seu dinheiro da igreja. Ela vai com Jesus. Que Jesus vá contigo nesse baile. Eu falava, gente, ela tá doida de verdade. Eu pensava, agora eu vou morrer então, porque minha mãe agora tá orando. Deixa eu orar por você, já saiu? Deixa eu orar por você, Charlene, deixa eu orar. E orava, Senhor, que esse seja o melhor baile da vida de Charlene. Leva ela. Eu falava, Jesus é doida. Minha filha, essa oração da minha mãe foi coisa de 3 meses. Sabe o que aconteceu? Um dia, todo mundo se preparando para ir para um show. A gente ia para um show, então a gente ia para uma casa da minha prima, todo mundo se arrumando, a gente foi para um show. Aí eu tô lá me arrumando e você sabe que crente novo convertido, ele é chato. Sim. Ele é chato. Porque aquele que quer o bem para ele, que ele recebe o bem, ele quer dar esse bem para todo mundo. Então ele chegou na casa da minha prima, como a casa era dela. Quando a gente via que já vinha Marco Aurélio, chatão, o que a gente fez? Uma prima minha que aceitou Jesus brincando de culto, foi batizada com o Espírito Santo brincando de culto, uma profeta de Deus, estava desviada, fervendo junto com a gente. Ela deitou na cama, a dona da casa tinha que receber, eu entrei no armário. Me escondi no armário. E Marco Aurélio falando, que Jesus é bom, fulana. Ciclana, Jesus é uma bênção. Você devia ir para a igreja lá. E eu abri a porta do armário e falava, fulana, Marco Aurélio é chatão, né? E você sabe como é que é crente, né? Tá bom, Flávio, vou embora, mas deixa eu orar. Eu falei, graças a Deus, vai embora. Mas crente daquela época, crente, quando ele vai para casa de alguém que ele diz, vamos orar, você se prepara para mais uns 20 minutos de oração, que ele começa, Senhor, abençoa essa sala. Ele começou, Jesus, abençoa essa varanda. Oh, aleluia! E minha prima, que tinha sido batizada no brincando de culto, que estava desviada, começou a sentir presença. Eu falei, pai de maluquice? Eu pai de maluquice? E ela deitada. E eu já, Senhor, toma essa sala nas suas mãos. E eu já preocupada. Toma, Jesus, essa casa. E eu já preocupada. Toma, quando ele falou, toma esse corredor, eu falei, cara, ele vai vir pro quarto. Cara, quando esse homem entrar no quarto, o que vai se dar? Toma esse banheiro. Eu falei, mentira. Quando ele falou, Senhor! Quando ele entrou no quarto, missionário, ele deu um tapa no armário. Pai, ele foi certeiro. Eu já caí de joelho. Quando eu caí de joelho, ele falou, assim diz o Senhor, eu tenho ouvido a oração daquela mulher. Quantos dias? Porque você vai sair, ter um lugar nela. A casa foi tomada de glória, eu chorando, elas chorando, todo mundo aceitou Jesus. Meu Deus. Todo mundo aceitou Jesus aos prantos. Ele foi embora. Porque ele foi até o guarda-roupa, até o Meu armário. filho deu um tapa no armário, eu já caí de joelho. Aí ele foi embora. Quando ele foi embora, foi passando, a noite foi caindo. Minha prima, Charlene, tua mãe que é pastora. Você que tem que ser crente, Charlene. Charlene, eu sinto muito, mas a gente vai pro baile. Você fica aí, ora aí, que a gente vai pro baile. Eu falei, o quê? Vocês vão pro baile, eu não vou, não? Eu vou também. Fui também. Tinha acabado, passar por aquele quebrantamento, acabou. Fui pro baile. Cheguei no baile, irmão. Sabe aquela palavra? Não é o teu lugar. Eu não bebia, né? Uhum. Naquele dia eu resolvi beber até o mundo acabar, porque eu não aguentava mais ouvir aquela palavra. Não é, eu tenho bebi. Aí eu tô no baile, um lugar na Figueira, samba. Vem um homem na minha direção, com um copo de cerveja, ele bem sério. Ele vem bem sério, olhando pra mim, eu pensei, gente, da onde que esse homem me conhece? Peraí. Aí eu comecei a consultar na minha mente aonde que eu tinha visto esse homem, quem era aquele homem, e ele parou na minha frente muito sério. Ele para na minha frente muito sério e me pergunta, o que você tá fazendo aqui? E eu olho pra ele e falo, ai meu Deus, que é isso? Ele, o que você tá fazendo aqui? Com um copo assim, ó, com um copão. Aí eu olhei pra cara dele e falei, meu filho, debochada. O mesmo que você. Tá todo mundo no baile. Ele falou, vem cá. Mas Jesus não te falou que aqui não é teu lugar? Quando ele falou, mas Jesus não te falou que aqui não é teu lugar,
Eu achei aquilo um absurdo, porque ele estava com um copo de cerveja, bebendo, e ele vem falar que Jesus disse que ali não é meu lugar. Menina, eu fiquei bege com ele, eu fiquei arrasada. Eu olhei pra cara dele e falei, pare de brincar com o nome de Deus. Tu tá aí bebendo e você quer falar que Deus me falou o quê? Põe-se no teu lugar. Ele falou assim, não, você não tá entendendo. Aqui não é o teu lugar. Ele me pega pelo braço e ele começa a me arrastar pra fora. E eu falava, me solta, me larga. E eu não sabia de onde era aquele homem. E aquele homem me tira, abre a porta e a gente sai. Como o baile é de bilheteria, tinha ingresso, eu já tinha pago para entrar. Se eu quisesse entrar de novo, eu tinha que pagar novamente. Cadê dinheiro? Quando ele me põe para fora do baile, eu olho para aquele homem com ódio. E eu falo, você é maluco? O que tu tá arrumando? Você saiu do baile, me tirou do baile. E agora como é que a gente vai fazer para entrar? Ele falou, entrar? Quem que é você? Ele, quem é você? Eu falava, para de maluquice. E ele, quem é você? Eu falava, menino, pelo amor de Deus, você é maluco. E agora? Ele falou, quem é você, menina? Menina, pelo amor de Deus, quem é você? E ele falou, eu falei, e agora o que a gente vai fazer? Ele falou, eu não sei quem é você, eu sou um profeta desviado, eu estou há 7 anos desviado, e quando eu vi você no baile, eu vi um anjo com um rolo na mão, disse pra mim, tira ela daqui e sai. Meu Deus. Eu olhei pra cara dele, meu coração batia, ele falou, eu não sei quem é você. Eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ele disse assim, você eu não sei. Eu tô indo procurar a primeira igreja, porque eu nunca vi um anjo do Senhor no baile. Minha filha, procure a porta, procure Jesus. Era aquilo que a tua mãe tinha falado. Minha mãe não ficou mais de um mês me ligando, orando? Todo baile que eu e minha mãe não orava? Sim, vai com ela, Jesus. Vai com ela, Jesus. Aí um desviado vai lá e Deus permite. 7 anos que ele estava desviado, era um evangelista. Dentro do baile, está acabando de beber. Quando ele me vê, um anjo do Senhor se apresenta na minha frente e dá uma ordem para ele, tira ela e sai daqui. E você foi embora para casa? Como que eu não ia? Correndo. Se eu não podia mais entrar? Você foi correndo? Muito. E daí tua mãe? Eu fiquei desesperada porque já era quase 3 horas da manhã. Eu sozinha, eu não estava na casa da minha mãe, eu não morava mais com a minha mãe. Eu estava em outra comunidade. E eu nem podia ir para a comunidade da minha mãe, porque era rival. Quando eu tô descendo o caminho, tudo escuro, perigo. Sozinha. Sozinha. Eu tô falando pra você que Satanás, ele perdeu. É por isso que hoje eu falo que Jesus salva, liberta, cura, batiza e ainda leva pro céu. Glória a Deus. Olha, eu descia uma rampa, eu não tinha ninguém, sozinha, ninguém. E eu olhava assim, eu fui tomada de um medo. Porque quando a gente está no mundo, dá um negócio na gente que a gente não tem medo de nada. Mas nesse dia eu comecei a ficar atormentada com medo, nesse dia. Veio um monte de cachorro para me pegar. Quando esse cachorro veio na minha direção, eu não sabia o que falar. A única coisa, vinha muitos cachorros para me morder. A única coisa que eu consegui falar foi, o sangue de Jesus tem poder. Eu lembrei disso. Quando eu disse o sangue de Jesus tem poder, os cachorros sumiram assim, bum. Foi ali que eu percebi que a minha situação estava triste. 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 Eu falei, gente, tem alguma coisa. Deus me tirou dali. Dali eu fui para um retiro. E dali eu aceitei Jesus. E eu tô até hoje dizendo Glória que Deus a salva. Deus. Eu não sei Glória aonde a seu Deus. filho está. Também não sei aonde sua filha, sua mulher, seu pai, sua mãe está. Mas eu sei de uma coisa, se Deus tem um propósito na vida dele, se você entregou o altar, ele no altar, pode esperar. Deus não tem problema com entrar em baile, Deus não tem problema com entrar em boate, Deus não tem problema de entrar na zona, Deus não tem problema de entrar no hotel. Aonde tiver essa alma, Ele vai lá buscar, porque Ele me tirou de lá. E hoje eu tô aqui para dizer que Jesus salva. Aleluia. Jesus liberta. Eu tinha tudo para dar errado, mas eu tinha uma mãe que tinha um joelho. E aonde tem joelho, dá certo. Glória Aonde? a Deus. E a minha mãe orou por mim. E a minha mãe orou por mim. E hoje eu sou uma pastora. Hoje eu sou uma mulher casada, sabe? Aquele homem crente que Deus ia me dar. te perguntar. Ele me deu meu marido. Eu entrei na igreja, quando eu vi o meu marido cantando, eu amei aquele homem. Eu falei, gente, eu quero esse homem pra mim. E o homem não me queria. Mas aí fica para outro dia. Foi joelho. Foi oração. Deus me deu uma família. Glória a Deus. Deus me deu um ministério. Deus me deu uma casa. Eu não sei como é que está a sua casa.
Eu não sei como é que tá seus filhos. Eu sei que o céu não está de bronze, o céu não está fechado. O mesmo Deus que fez aqui, Ele faz aí. E eu vivo a minha vida para falar que Jesus é bom. Eu não entro em um Uber sem orar. Eu descobri uma vez que uma alma encobre multidões de pecado. Eu sou uma pecadora, né? Todos nós somos, não, mas né, eu sou pastor? muito pecadora. Todos nós somos Nós pecadores. somos pecadores. Então, o que eu pensei? Gente, se uma alma cobre multidão de pecado, eu tenho muitos, bora começar a evangelizar essa terra toda? Pois é, para os nossos pecados serem Eu entro perdoados. no Uber e eu começo a dizer assim para ele, tudo bom, querido? Qual o seu nome mesmo? Ele diz Renato. Oi, Renato, tudo bem? Eu quero te agradecer porque você está me emprestando o seu carro. Agora você desliga o rádio rapidinho, só 5 minutos só para me orar. Aí eu começo a orar. Deus abençoe o Renato. Cobre ele com teu sangue. Quantos Ubers eu não aceitei Jesus? Não aceitou Jesus? Quantas pessoas não têm sentido? Não tem desculpa para dizer, eu não tenho oportunidade. Minha irmã, prega no tempo, fora do tempo. Pega no Uber, pega no mercado. Você não precisa de grandes altares. Você não precisa de grandes púlpitos. Você precisa de ter altar. Eu fiz na minha vida um lugar de adoração a Deus. Eu prego no Uber, eu prego no trem, eu prego na rua, qualquer lugar. Qualquer lugar eu falo de Jesus. Porque eu descobri que Ele teve misericórdia de mim. Eu poderia ter morrido. Eu poderia ser mais uma. Mas Ele teve misericórdia de mim. Então, só quem é muito perdoado entende o poder da entrega. Glória Você a Deus. nem é doida. Você prega em grandes congressos e vai pregar no trem com a sua amiga. Você vai pregar no meio da praça pública. Qual Quem problema? tem altar não precisa de púlpito. Não precisa. Gente, você é doida aonde encontro. Então eu digo para as pessoas, vem beber no mesmo. Pode vir prostituir no meio. Jaline, você é maluca? Não. Eu quero, só para fechar aqui, existia 10 leprosos. E eles não podiam ficar perto de ninguém. Quando eles passavam, eles tinham que gritar, tem um leproso, tem um leproso. Mas eles ouviram que Jesus ia passar. Então eles de longe começaram a gritar, Jesus! Jesus, olha nós aqui, Jesus! Jesus olha para ele de longe e diz assim, vamos conjecturar. Jesus de longe dizendo, vai, mostra-te ao sacerdote. É uma atitude de fé. Eles seguiram a caminhada em direção ao sacerdote. Onde eles foram curados? No caminho. No caminho. Então, eu não sei como é que você está. Você pode olhar para você e falar, eu não posso não porque eu tenho esse vício. Eu não posso não porque eu tenho isso e isso. Eu quero dizer que Deus vai te curar no caminho. Vem prostituindo mesmo. Tá maluca, pastora Charlene? Tô maluca. Vem fumando mesmo. Vem. Vem, cai hoje, cai amanhã. Vem. É no caminho. O que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida, Ele fez no caminho. O Senhor fez. Eu comecei a fazer uma campanha desviada. Eu ia para a igreja de manhã, ia para a igreja, oração, eu ia e de noite eu ia para o baile. Charlene, você é maluca? Eu entendi que era no caminho. Então vem sim. Eu vou. Aí as pessoas falam assim, não, eu só quero aceitar Jesus quando eu estiver boa. Minha irmã, eu aceitei Jesus e não estou boa. Como é que você quer ficar boa para depois você aceitar Jesus? Você tem que vir ruim e se melhorando, porque todo mundo está aqui se melhorando com Jesus. A nossa diferença é que a gente já sabe para onde quer ir. A gente sabe para onde vai. Então a gente está se ajustando todos os dias. Todos os dias a gente precisa se ajustar. Então se você esperar ficar boa, então nunca vai chegar. Porque a gente, só quem deixa a gente bom é Jesus. E é isso que o diabo está fazendo, E o que o diabo semeia no não nosso vai coração. Hoje porque hoje você está drogado. Não Deixa vai. para ir amanhã. Amanhã ele está você se drogado droga de novo. E assim, os dias Não vai vão hoje passando. porque você está com fome dos outros. Não vai hoje porque tu faz programa. Não vai hoje porque você tem isso. Vai assim mesmo. Vai mostrar. Por que tinha que se mostrar para o sacerdote? O sacerdote precisava ver como você está. Aprovar ele, né? E liberar então, ele tá pro na meio hora da da sociedade. gente poder. A gente precisa voltar ao sacerdote. Sabe? É o sacerdote que podia dizer para ele assim, você pode participar ou você não pode? Vai lá, vai no caminho. No caminho. Jesus vai operar um milagre. É no caminhar, é o seu processo. É verdade. É o processo de caminhada. Sabe, algumas pessoas querem ficar perfeito, não tem condições. Sabe quando você estiver perfeito? Quando você estiver muito perfeito, Deus te leva. Por enquanto, você está sendo aperfeiçoado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus vai te lavando quando? Todo dia, toda hora. Quando que você nasce de novo? Todos os dias. Eu escolho nascer de novo, missionária Zilda, todos os dias.
Glória a Deus. Todos os dias. E eu tenho uma mãe que ora por mim. Antes de eu estar aqui, ela já mandou um áudio de oração por mim. É uma mulher que me inspira. É uma mulher, se eu conseguir ser 50% dessa mulher, eu estou bem. É uma mulher que tem um coração perdoável. Eu nunca vi alguém que ama tanto Jesus como ela. Se você ouvir tudo que minha mãe já passou com o ministério, com pessoas, e segue amando Jesus, você fala, gente... É galardão que tem para ela, né? Muito galardão. É essa mulher que me inspira. É uma mulher que hoje eu estou aqui, mas ela está lá na minha casa cuidando dos meus filhos. Um dia, eu precisava viajar e eu já estava crente. E aí eu precisava viajar. Eu falei, Issa, você precisa vir me ajudar a ficar comigo. Ela, eu não vou ir, não. Eu não vou ir, não, Shailene, porque você está saindo muito. Não sei quando você quer lá. Eu falei assim, Jesus. Falei, então, Maria Lúcia, eu queria te contar uma coisa. Eu queria te lembrar. Você vai vir sim, em nome de Jesus, que eu sou resultado daquilo que você orou. Eu sou o resultado daquilo que você orou. Você não orou para que eu fosse uma mulher das nações? Então, eu estou nas nações. Glória Vem que a Deus. toma conta do seu neto. Ela, vou mesmo. Hoje, daqui a pouco tempo, daqui a pouco de tempo, você vai agradecer por tudo que você orou. Você vai vivenciar. Então, a minha mãe, eu tive uma mãe que não me abandonou. E eu tive um Deus que segurou na minha mão e falou igual a Paulo, esse aí é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. E eu não sei aonde seu filho está. Também não sei onde seu marido, sua mãe está. Mas eu sei que na onisciência de Deus, na sua onipresença, Ele vai lá e tira. Não tem lugar que Deus não entre no arranque com tudo. E essa sou eu, pastora Shailene. E tem muitos outros testemunhos, né? Mas é esse testemunho que eu quero dizer. E eu quero encorajar você, não desista não. Tá viva? Segue orando. Ah, irmã, tem coisa que você não vai ver, mas você vai ouvir. Então, siga firme, tá bom? E muito obrigada. Esse é seu testemunho. Esse é o meu testemunho. E que testemunho, né? Eu sou muito grata a Jesus, porque Ele teve misericórdia de mim. Amém. Missionária Zilda, Jesus teve misericórdia de mim. Eu creio. E hoje, outrora aquela que as pessoas diziam que não é dar em nada, que é ser uma qualquer. Hoje eu sou uma mulher que leva a palavra de Deus. Uma mulher que Deus tirou, sabe, da favela. Deus me deu uma casa. Deus me deu uma família. Deus me permitiu estar estudando. Deus permitiu eu ter um filho, porque o diabo dizia que para que ter filho? Hoje eu tenho um filho saudável. Glória a Deus. Deus me tirou. Gente, eu digo que eu pedia licença para Ratazana, porque eu morava do lado de um valão. Hoje eu moro numa rua principal, na Tijuca. Isso Deus faz. Eu creio. Deus tem me feito andar pelas nações. Deus me apresentou para o mundo. Quem é essa mulher? Shailene Bittencourt. Uma mulher cheia de Deus. Aqui tem história. História de joelho. História que foi escrita no joelho. E não desiste. Não desiste. Ainda tem muita coisa para acontecer. Boa para acontecer. Eu estou